Você é um fracasso completo e não importa quais escolhas você faça, todos os seus caminhos vão eventualmente terminar em arrependimento. Então é essa, rapaziadinha. No vídeo de hoje a gente vai estar falando desse anime aqui muito cabuloso. Tatami Galaxy é um anime que não demora para te apresentar sua premissa. Ele faz isso em apenas 22 minutos. 11 vezes. É um anime episódico, onde uma boa parte deles segue uma fórmula parecida, com o nosso protagonista sem nome, que eu vou estar chamando de Watashi, entrando em algum clube com visões de grandeza, escolhendo o clube que ele acredita que melhor guiará a sua imagem ideal do que ele chama de vida universitária cor-de-rosa. Seu objetivo é ter uma vida universitária perfeita e conseguir uma donzela de cabelos escuros. Então ele escolhe um clube, fica nele por 2 anos e ao chegar ao seu 3º ano da faculdade, ele percebe que nenhuma de suas ambições se concretizaram e começa a sentir que os últimos 2 anos foram um completo fracasso e se arrepende da escolha que fez. Assim como você, que provavelmente se arrepende de muitas coisas que você fez na vida, não é mesmo? Desculpa te lembrar disso. Então, o episódio acaba com ele desejando por uma segunda chance. Se ele apenas tivesse tomado um caminho diferente e feito outras escolhas, com certeza o resultado final não seria o mesmo. Então, o relógio retrocede ao zero. Voltando ao seu 1º ano de faculdade antes de entrar em qualquer clube, e o ciclo se repete. Dessa vez, começando seus primeiros anos da faculdade de uma outra forma e tomando um outro caminho. Diferente de você, porque você não consegue voltar no tempo e consertar seus erros do passado. Enquanto essa premissa pode fazer parecer que o anime eventualmente vai ficar repetitivo, o seu storytelling é extremamente único. Cada episódio funciona singularmente, como uma forma de passar um determinado tema ou mensagem de forma autossuficiente, como o consumismo ou o uso de máscaras de personalidade. Mas, ao mesmo tempo, eles também sempre parecem que estão se encaminhando para algo que tanto nós quanto o protagonista precisamos entender. Consequentemente, cada um desses 11 episódios servem como uma peça de um quebra-cabeça, contextualizando uma narrativa por trás dos panos que está sempre acontecendo, independente do caminho que o Watashi escolha, e eventualmente se formando em uma alegoria própria. Cada um dos loops tem a tendência de se entrelaçar, com a versão do protagonista do loop seguinte carregando inconscientemente seus arrependimentos passados. Só que, diferente de uma história de loop temporal convencional, onde os personagens percebem que eles estão em um loop e tentam escapar dele, aqui em Tatami Galaxy, cada um dos loops funcionam mais como uma versão diferente um do outro, com o protagonista não tendo uma noção de estar realmente preso em um. E mais importante, independente de qual escolha ele faz, alguns eventos vão sempre ser recorrentes. Ele sempre vai entrar em algum clube ou círculo social, sempre vai se tornar amigo de um personagem chamado Ozu, sempre vai culpar o Ozu por todos os seus fracassos, sempre vai encontrar uma vidente que vai cobrar um preço maior a cada episódio, sempre vai se lembrar de como ele conheceu uma personagem chamada de Akashi, que é obviamente a namorada que ele esteve procurando esse tempo todo, apesar dele sempre evitar de tomar o primeiro passo por algum motivo, sempre vai encontrar o bichinho de pelúcia que ela perdeu e sempre vai terminar insatisfeito. Porém, apesar de ele não estar ciente, o protagonista aprende com cada um desses loops. Eles funcionam isoladamente, mas eles não são tratados de forma isolada em sua narrativa. Cada um deles representa um caminho possível que ele poderia ter seguido, todos conectados pelo seu anseio por uma vida perfeita, pelas pessoas que ele encontra e a quem ele culpa pelo seu fracasso. Watashi espera que o destino aconteça para ele, contanto que ele trilhe o caminho certo, ao invés de criar o seu próprio. Assim como a vidente diz a ele em cada um dos loops, a oportunidade está diante dos seus olhos e tudo que ele tem que fazer é agarrá-la. E toda vez que ele falha em perceber isso, as coisas voltam ao começo. A parte mais interessante dessa fórmula narrativa, e algo que você vai perceber rapidamente, é que essa não é só uma história narrada pelo protagonista, mas uma que também é apresentada pelas suas lentes. Assim como todo episódio ele toma um caminho diferente, todo episódio o seu ponto de vista também muda. E é pelo seu ponto de vista que nós também conseguimos ver perspectivas diferentes de como ele enxerga as pessoas ao seu redor. Você vai ver um personagem de um lado e formar sua opinião sobre ele, apenas para questionar essa visão alguns episódios depois, ao vê-lo de um ângulo completamente diferente. E enquanto os episódios vão passando, além de aprender sobre o protagonista, nós também vemos lados diferentes de cada um dos personagens que ele conhece. Akashi, Ozu, Higuchi, Hanuki e Jogasaki são todos personagens muito mais complexos e multifacetados do que eles inicialmente
parecem. Mas a partir de certo ponto se torna claro que o Watashi não é um narrador muito confiável, considerando como que alguns personagens vão ter personalidades completamente diferentes dependendo do loop que ele está. E também considerando que esse filho da puta fala rápido pra caralho. 下鴨湧水槽とは叡山出町柳裏にある下宿で、聞いたところによると幕末の混乱期に消失して再建以後そのままであるという。窓から明かりが漏れていなければ廃墟同然。入学したばかりの頃大学生協の紹介でここを訪れた時、空論城に迷い込んだのかもと思ったのも無理からぬ話だ。O anime inteiro é assim. Boa sorte vendo isso aqui. O problema é que o Watashi é alguém muito tendencioso e alguém que julga tudo e todos baseado apenas em uma primeira impressão. Então ele tem a tendência de julgar todos ao seu redor apenas por um ponto de vista superficial. Até mesmo o Ozu, que ele julga ser a razão de sua vida colegial ter sido um fracasso, alguém que ele descreve como a pior pessoa existente que almoça a infelicidade dos outros com 3 porções de arroz, alguém que tem essa aparência quase cartoonizadamente mal com olhos redondos e dentes afiados, tendo uma aparência diferente de todos os outros personagens na história. Na verdade, quando ele não é apresentado por meio de uma narração do protagonista, ou quando o protagonista não está junto dele, ele é só mais uma pessoa normal, assim como todo mundo. E não essa criatura que sai de dentro do chão. E apesar de Watashi querer culpar ele, falando que ele é a causa de toda a sua infelicidade, na verdade, o tempo todo o Ozu só está se envolvendo em qualquer coisa que ele acha que pode ser divertido. Isso não é pra dizer que ele é uma boa pessoa, porque ele faz umas paradas bem questionáveis, mas enquanto o Watashi considera que tudo que ele fez nesses últimos 2 anos foram completamente desperdiçados, Ozu sempre estava apenas aproveitando sua vida universitária ao máximo. Ele até tenta ajudar o protagonista a tomar o primeiro passo em algum dos loops. Será que realmente uma única pessoa pode ser mesmo a causa de todos os seus problemas? Assim como o Joe Gasaki, que ele achava que era um cara com um ego inflado e que usava o clube de filmagem para viver uma vida de rei, também acaba sendo só um cara normal e até um bom amigo que ajuda o protagonista a alcançar seus objetivos em um dos loops. Ele talvez tenha uns fetiches estranhos e seja meio esquisito, mas de novo, tudo que ele estava tentando fazer era aproveitar sua vida e fazer o que ele achava que era certo. Diferente do protagonista e diferente de você. A realidade é que o Watashi é a personificação de um idealismo imaturo, e quando ele eventualmente percebe que a vida não é tão cor-de-rosa, ele começa a culpar os outros e não aceita que ele mesmo esteja olhando muito para o futuro e que o mundo talvez não seja cheio de borboletas e flores. Ele espera que a vida seja essa versão fantasiosa e idealizada dela, mas essa expectativa e esse desejo são exatamente o motivo pelo qual ele não consegue chegar nem perto disso. Ao manter uma expectativa tão grande para o que ele quer que a vida dele seja, ele está destinado a se decepcionar, mesmo quando ele poderia ter algo muito semelhante bem ao seu alcance. A pior parte da mentalidade dele é a sua teimosa rejeição em enxergar além da sua própria visão limitada da realidade, focando apenas no que ele quer acreditar que o torna infeliz. Até mesmo em um dos episódios, quando ele consegue a fama, as mulheres, os amigos e o dinheiro que ele tanto queria, ele ainda continua insatisfeito, sentindo como se algo tivesse dado errado, como se algo tivesse faltando, que tem que existir uma vida mais cor-de-rosa por aí, mais brilhante, com nenhuma nuvem escura que deixaria ele insatisfeito. Ele se tornou tão absorto em sua mentalidade fantasiosa, em seu mundo perfeito, que todas as outras experiências perderam as cores. É difícil de viver uma vida cor-de-rosa quando sua visão é inteiramente em preto e branco. Embora ele talvez não perceba, cada episódio, cada iteração que ele entra tem suas próprias cores únicas. O anime faz um ótimo trabalho em consolidar seus temas junto com a sua apresentação. E para um anime de 2010, a animação é ridícula. O art style é único e inortodoxo, extremamente detalhado e também é combinado com cenas em preto e branco em live action. Live action sendo um termo que define produções audiovisuais que usam atores reais e cenários físicos, onde personagens são desenhados por cima desses atores. Esses personagens que são desenhados como se fosse um desenho animado, com um estilo mais solto e maleável, vibrante e variável. Sim, toda escolha artística é feita para complementar a história que ele está ilustrando. Cada episódio transborda cores vibrantes, o anime é super colorido porque essa é a mensagem que ela tenta transmitir sobre compreender o que está à sua frente. Eu acho que ficar preso na própria cabeça é um problema que pode te sabotar. O maior inimigo de Watashi não é o Ozu, não é ninguém além dele mesmo. Ele precisa entender que a culpa é dele e que ele não aproveita suas oportunidades para ser feliz. Sempre sonhando com o irreal, ele nunca olhou para o que ele tinha bem ao seu redor.
Suas expectativas, preconceito e mentalidade é o que está o impedindo de progredir. Não existe essa coisa de vida universitária cor-de-rosa, porque não há nada cor-de-rosa nesse mundo. Tudo é uma mistura de cores. E por mais tentador que uma vida perfeitamente cor-de-rosa possa parecer, ele não deve se limitar apenas a uma cor. Assim como Higot diz a ele, não se concentre nos caminhos que você não seguiu. A raiz de todo o seu mal está em sempre confiar em uma das suas outras possibilidades para realizar o seu desejo. Você precisa aceitar que você é a pessoa que é aqui e agora e que você não pode se tornar ninguém além dessa pessoa. Essa não é só uma mensagem apenas para o protagonista. O significado do nome que normalmente é usado para se referir a ele, Watashi, é apenas uma forma de se referir a si mesmo em japonês. Tatami Galaxy é uma história sobre mim. E uma história sobre você. Sobre a busca paralisante de uma vida perfeita que talvez nunca exista. É uma história que não apenas descreve a jornada de autorreflexão de uma outra pessoa, mas também lhe dá a oportunidade de fazer o mesmo. Se trata de ser capaz de encontrar contentamento em quem somos e abraçar o presente sem se prender a ideais inatingíveis. Sobre entender quem você é, aonde você está e o que você precisa fazer para alcançar seus objetivos. E compreender que se fixar no futuro irrealista e idealista a ponto de perder de vista o que já se tem, nunca vai te levar à verdadeira felicidade. Talvez, se eu não tivesse dito ou feito aquilo, se eu talvez alcançar isso ou fazer aquilo, então eu vou finalmente ser feliz. No caso de Watashi, o protagonista é sobre ter uma vida colegial perfeita, uma namorada tão idealizada que ela nem mesmo existe. Todo seu arco de personagem gira em torno da ideia dele não perceber que sua vida universitária é mais colorida do que ele imagina. Eu acho que não alcançar as expectativas que você colocou sobre si mesmo pode ser algo difícil de se enfrentar, e às vezes pode parecer que todo o esforço que você gastou naquela única coisa foi completamente desperdiçado. Mas tempo não é desperdiçado se você aproveitar os segundos que você está gastando. Então, em vez de ficar se perguntando como sua vida poderia ser diferente, se você estaria em um lugar melhor se você tivesse escolhido um caminho diferente, em vez de ficar remoendo e se, você poderia simplesmente começar a olhar ao seu redor e lembrar que a única pessoa capaz de determinar quanto valor entra em sua vida é você. Você é a única pessoa que tem a capacidade de aumentar esse valor e fazer as coisas valerem a pena. Seja daqui a um mês, daqui a uma semana, amanhã ou até mesmo a partir de agora. Então, lembre-se que a oportunidade está sempre à sua frente. Então, você vai agarrá-la ou vai continuar dando voltas em um universo de quartos de 4 tatames e meio. Inscreva-se, eu faço vídeos assim sempre que eu consigo. E se você tiver gostado desse vídeo, deixa o seu like, hype o vídeo, porque você vai estar me ajudando demais. E deixa seu comentário também, porque eu sempre tento ler todos eles. E se você estiver se sentindo extra generoso hoje e quiser ajudar o canal financeiramente, com qualquer valor que seja, você pode fazer isso pelo Pix que eu vou estar deixando aqui na descrição. Como sempre, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.